Nem todas as ordens que Deus tem para você obedecer estão claramente escritas na Bíblia. Todos nós temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de obedecer a Deus em várias áreas da vida. A gente não foi chamado apenas para obedecer a Deus no que diz respeito à nossa visão individualista, autocentrada, de uma espiritualidade bem egocêntrica e todos os outros âmbitos da vida, trabalho, política, estética, amizade, sexualidade, tudo pode correr solto ou mesmo ser orientado pelo que a gente entende que é o melhor, que a gente aprendeu com os nossos pais ou a gente ouviu por aí. Não é isso. No entanto, nem todas as orientações, as ordens, as ordenanças criacionais de Deus estão claramente reveladas nas Escrituras. Eu creio que as Escrituras são inerrantes, infalíveis e suficientes. A doutrina da suficiência da Escritura é uma doutrina muito importante e, inclusive, eu vou usar as Escrituras para te ajudar a entender como você deve aprender a obedecer a Deus em áreas que os autores bíblicos não foram claros. Por exemplo, é óbvio que os autores bíblicos foram muito claros no que diz respeito, por exemplo, a casamento. Existem diversas orientações em ética cristã que estão registradas claramente na Escritura. Criação de filhos, educação, política. Eu acredito que são temas em que a gente tem ali visões muito claramente reveladas. No entanto, tem uma série de outras áreas que simplesmente a Escritura se cala, porque não era o seu propósito ser um tratado sobre a vida ética de ortodentistas, ou então de médicos, designers, filósofos, ou seja, tem coisas muito mais específicas. O John Frame, no seu livro A Doutrina da Vida Cristã, que é um belo livro sobre ética, ele vai, alicerçado na doutrina da suficiência da Escritura, dizer que tudo aquilo que médicos, filósofos, encanadores e dentistas precisam para serem bons profissionais na sua área está revelado na Escritura. Mas tem muita coisa que vai ter que ser discernido, deveras ordens criacionais que vão precisar ser discernidas de uma outra maneira. E tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 23, aonde o autor, o profeta, ele começa a dar o exemplo de um agricultor, em que ele pega diferentes sementes, testa em diferentes solos e vai aprendendo qual semente se dá diferentemente ali em solos diferentes para ver qual que é a semente mais adequada para determinados solos. E aí no final, o profeta Isaías diz que ele agradece a Deus por tudo aquilo que Deus o ensinou. Veja, claramente, Deus não desceu e deu um manual para o agricultor de agricultura segundo os padrões criacionais. Foi por teste. Ele foi observando os potenciais da criação, ele foi observando aquilo que não dava certo para se fazer e ele foi vendo então o que ele poderia fazer como potenciais curativos. Esses três pontos é uma espécie de estrutura que o Michael Gorin e o Craig Bartholomew nos fornecem no seu livro sobre cosmovisão para a gente aprender a discernir ordenanças de Deus nas diversas áreas da vida. Em primeiro lugar, a gente tem que aprender quais são os potenciais da criação aonde nós estamos, sejam dentistas, filósofos, arquitetos ou encanadores. A gente tem que entender o que Deus tem de ordenanças criacionais para aquela área. Mas além disso, claro, a visão de mundo ela não é só alicerçada na criação de todas as coisas, mas também da queda de todas as coisas no pecado, na alienação de Deus. Então a gente também tem que estar pronto para, em segundo lugar, identificar o potencial idólatra daquela área, aonde outros filósofos, matemáticos, dentistas, onde outros profissionais reduzem os potenciais da criação de Deus e acabam se agarrando em ídolos aqui, deixando de glorificar o Criador com as suas áreas e passando a glorificar algum aspecto reduzido. Isso é uma idolatria. Agora, em terceiro lugar, depois de a gente ter visto os potenciais daquela área, as possibilidades de idolatria, a gente tem então que ver, e aqui é de fato o trabalho de um profissional cristão numa determinada área, de ver os seus potenciais redentivos, ou seja, onde o evangelho de Jesus Cristo traz uma boa notícia para aquela área, em que filósofos, matemáticos, ortodontistas ou encanadores não precisam mais se agarrar
a práticas viciadas dentro do seu trabalho, mas podem sim continuar obedecendo a Cristo, confiando que Ele é o Senhor e o sustentador de suas vidas e ajudando-os então a discernir qual é o seu chamado naquela área, obedecer a Deus, glorificá-lo, evitar o pecado, mesmo que isso não esteja explicitamente dito em algum versículo das Escrituras.